Saudações, pessoal. Vamos para mais uma etapa do nosso vídeo aqui então, seguindo o nosso combate nessa nessa aventura. Já limpei a mesa aqui, né, decorrente do personagem que já não tem mais. Já ajustei a ficha aqui do F8, já que ele sofreu uma lesão permanente que reduziu o vigor dele, o que já afeta a resistência dele, que então de 8 caiu para 7. E vamos dar o segmento então aqui na nossa história. A gente se encaminha talvez para uma penúltima, última rodada de combate aqui, dependendo como vai ser. Mas vamos ver então. Temos uma chance ainda de vitória, mas eu acredito que vai depender muito da questão da iniciativa aqui dos personagens, para a gente ver como é que a coisa segue. Eu acho que se os personagens jogadores conseguirem agir primeiro, dá para ganhar ainda. Mas se os arqueiros tiverem essa primeira opção, vai dar problema. Então, vamos lá, vamos determinar as iniciativas aqui então. Começando pelo F8 então, opa, 11, já é uma coisa boa. Segundo aqui, a Aline joga com um 6 e agora a gente torce para um número baixo, justamente para os nossos arqueiros aqui então. 3. Então aqui começamos bem já que os nossos heróis agem primeiro. Então, qual que vai ser o plano? Eles basicamente estão localizados aqui nessa questão do mapa, com esse posicionamento. Com um pouquinho de estratégia, a gente pode tentar, já que os dois estão usando ataque corpo a corpo, tentar posicionar legal para ter pelo menos algum bônus de... como é que dá para dizer? Algum bônus de agrupar, quando eventualmente os dois aliados estão atacando o mesmo inimigo. A gente pode partir então para essa linha ali no caso, para tentar extrair uma vantagem aqui. Então começando pelo F8. No caso dele vai ser um pouco difícil, já que ela está um pouco mais afastada, não tem como chegar ali em algum adversário. Mas a gente pode então pelo menos dar esse segmento aqui no caso. Bom, o ataque dele aqui não tem muito segredo. A gente vai com o bastão pelo menos atacar o D, para tentar preferencialmente já derrubar ele, ou pelo menos deixar abalado, para ter chance dele perder a vez. Então o F8, lembrando, ele vai atacar com o D8 e com o D6, que é o dado selvagem, para vencer um aparar, no caso, 4. Aqui é meio padronizado, todos eles ficaram com aparar 4. Então a gente deixa aqui como opção ali para seguir e vamos ver se ele consegue. Sempre lembrando então, ele ganha mais um da sua habilidade de ataque, né? Que ele é o construto que tem aquele cibernético que fornece esse bônus, porém ele tem esses 3 ferimentos. Por ser construto, o primeiro não conta, então o ataque dele é mais 1 de bônus, menos 2 de penalidade, totalizando então menos 1 no melhor dado, que a gente tem aqui que superar 4 pontos. Então a gente joga, opa, tivemos aqui um 5, que no caso já superou mesmo com a penalidade, mas a gente tem aqui um as. Então jogamos de novo porque tem possibilidade de ampliação. E esse 6 deu 10 no total. Com menos 1 deu 9. Então o que acontece? Superou com ampliação, já que superou o 9 supera o 4 e supera por 4 ou mais. Então a gente vai jogar o dano, que do bastão é o de 6 mais o D8, e o de 6 adicional pela questão da ampliação que ele teve. Tudo isso para superar uma resistência de 5. Tem uma chance bem alta. Então agora a gente precisa superar por 5 para deixar abalado. Aliás, superar 5 para deixar abalado. E superar esse valor por 4 ou mais para já causar o ferimento e eliminar o D do jogo. Jogamos aqui e, opa, deu 5 mais 5, 10, mais 3, 13 então. 13 supera tranquilo então uma resistência de 5. Supera um 9 e supera até, então tivemos até 2 ampliações. 5 de base, mais 4 dá 9, mais 4 dá 13. Então o suficiente para causar 2 ferimentos e o D foi eliminado. Começamos bem finalmente essa rodada. Com emoção agora porque o grupo já ficou bem abatido. Então a gente deixa aqui e o F8 ainda pode andar. Agora a gente pode fazer aquele esqueminha então como eu falei. Ele pode dar um passinho para frente. Na real ele pode então aqui no caso, como ele anda 6, ele pode andar 4, já que ele tem as 2 penalidades. Mas é suficiente para andar então, mesmo contando 2 por ser terreno obstruído, e ele caminha até aqui e fica do ladinho do alvo. Então qual que é o plano agora? A vez dela, que vai agir na próxima iniciativa aqui no caso. Então aqui a gente consegue pelo menos explorar essa opção do agrupar, já que ele vai aqui pelo menos, ela vai dar um passo para o lado e um para frente e vai atacar. Dessa maneira o que acontece? Como já tem o bônus de agrupar, ela ganha mais 1 no ataque. Então mesmo não sendo a especialidade dela no caso, o ataque com a espada curta,
já que ela não é treinada nessa perícia, mas ela vai atacar apenas com o seu dado selvagem, mas recebe mais um no ataque pela presença do F8 ali do lado. Mesmo esquema para superar um aparar 4. Então vamos lá, D6 mais 1 para superar 4. E deu 4 certinho, ainda bem que teve o bônus. Digamos que os dois conseguiram distrair, dividir a atenção do alvo e assim o ataque conseguiu pegar. Então aqui coisa boa finalmente. Então vamos ver o dano dela. É aquele mesmo esquema, o de 4 da espada, limitado pela força, mais o de 4 da força. Então a gente vai usar aqui, para superar o mesmo esquema, uma resistência de 5. Com 2 de 4 superar 5, temos chance de conseguir. Pelo menos para tentar deixar ele abalado. Vamos jogar aqui e... Opa, deu 1, deu 4, deu 5. Só que como a gente tem uma ampliação aqui, jogamos de novo, deu 3. Então a gente tem 8 no total. Então, o 8 supera o 5, mas não supera por 4 ou mais. Então não teve ampliação, ele ficou apenas abalado. Então vamos deixar ele deitadinho ali para lembrar que ele está abalado. E agora é a vez do nosso adversário aqui no caso. Será que ele vai levantar? Ou será que ele vai perder a vez porque está abalado? Ali não tem muito para onde ele fugir, ele já está encurralado ali naquele cantinho. Então a gente vai fazer o seguinte, eu não lembro quanto que eu tinha usado ali de espírito para eles, acho que era o de 10, que eu lembro que eu joguei e deu 10. Então o mesmo esquema, vamos fazer aqui o espírito dele, que é o de 10, se ele superar por 4 ou mais, ele sai do estado abalado e age normalmente. Então vamos ver aqui, e jogando, deu 9, então ele vai agir. Então ele levanta e pode fazer justamente sua ação para atacar. Então qual que vai ser o plano? Vamos ver que ele vai. Para atacar corpo a corpo com o arco, ele vai ter uma penalidade, porque ele vai fazer um ataque à distância o ataque dele é à distância com o arco, porém por ser corpo a corpo ele vai ter penalidade. Então o que acontece? A gente pode tentar dar um passinho para trás aqui no caso e eventualmente atirar nela, já que ela está sem proteção, digamos. Aliás, ela não haveria obstrução, seria o ataque padrão dele, que usa o D8 para vencer justamente um número alvo padrão 4, pela distância no caso, já que a gente ignora o aparar. Então vamos ver. E... Uia! Errei o dadinho. Vamos aqui com o outro. Lançar com mais cuidado. Jogamos aqui então. Deu 7. Então acertou o 4, mas não superou por 4 ou mais. Então a gente causa o dano normal de 2 de 6. Vamos ver aqui quanto que vai ser. Olha, só falta aquele azar continuar e ela que não tem nenhum ferimento levar algum golpe mortal aqui no caso, porque do jeito que a coisa está indo. E jogamos deu 1, oba, já é uma coisa boa. E não dá para comemorar tão cedo também. Deu 6 o segundo, deu 3. Então somando tudo, vai dar 6 mais 3, deu 9 mais 1, 10. A resistência dela é 5, então foi suficiente para causar um ponto de dano, no caso, né? Aliás, deixar ela abalada porque superou 5 e superou por 4 ou mais, causando um ferimento. Então acertou uma flechada nela, deixou abalada e causou um ferimento. Então ela também já está caída ali no caso. Vamos dar seguimento então para a nossa próxima rodada. Vamos ver aqui então no caso o que a gente vai fazer. Então a gente deixa esse aqui. Iniciativa do F8, 11. Acho que ele pode agir primeiro, já que foi bem alta. Não, ela age antes com o 12. Vamos ver aqui ele. Vai agir por último ali também. Então, começando por ela, mesmo esquema. Vamos ver se ela levanta e consegue atacar ainda. Ela vai fazer esse teste de espírito. Ela tem o D6, o atributo. Então, mesma coisa. Número alvo 4, mas lembrando que agora ela já tem um ferimento, então tem penalidade. Então, vamos ver qual vai ser o melhor resultado que ela aproveita. Foi um 5. 5 menos 1 pela penalidade deu 4, então ela age normalmente nessa rodada. Já com o ferimento, mas não está mais abalada, então ela pode justamente atacar. Qual que vai ser o plano? Um passinho para frente para chegar perto e mesmo esquema. Ela vai fazer o ataque mais 1 com o bônus de agrupar do F8 e atacando justamente com o seu dado selvagem apenas. Então vamos lá, mesmo esquema. Para superar um aparar 4, jogando aqui o de 6 mais 1. Opa! Já deu 6 com um as, então joga de novo. Deu 7. Mais 1 deu 8 ali no caso, justamente pelo bônus de agrupar. O que significa então que superou a parar 4 por 4 ou mais. Então a gente tem uma ampliação. Jogando aqui no caso o dano dela, que vai ser os 2 de 4, padrão, né? Pela espada e pela força, porém com o de 6 adicional pela ampliação no ataque. Para vencer uma resistência 5, a gente vai somar tudo agora e tem chance de conseguir. Eu acho plausível que consiga. Jogamos aqui. E deu 7.
Então o que acontece? Superou a resistência 5, mas não superou por 4 ou mais, então não chegou a causar o ferimento, mas já deixou o alvo abalado. Agora o F8 age, então tem chance de encerrar aqui o combate. Então vamos ver F8 da posição que ele já está. Já está ao alcance certinho, então sem maiores problemas ele já pode bater ali no B que já está abalado. Então o que acontece? Vamos fazer aqui o nosso ataque. Ele vai usar o seu D8 padrão, só para a gente deixar mais organizadinho aqui então. O D8 está embaixo da mesa, a gente usa esse, mais o D6 aqui também. Então ele tem aquele mesmo esquema, menos 2 de penalidade, mais um de bônus pela habilidade dele e mais um de bônus pelo agrupar. Então, sem penalidade e sem bônus também, fica só o valor do dado mesmo. Vamos jogar aqui para ver como é que vai ser, para superar então o aparar 4. E a gente jogou e não deu. 13 e 1. Então nenhum valor superou esse número alvo, ele não conseguiu atacar. Vamos ver aqui então como é que vai ser a vez do nosso inimigo agora. Vamos ver aqui se ele age. Olha que vai ser uma situação. A gente usa o de 10 aqui para ver se ele acorda, ele no caso, já que ele ainda está abalado. Então vamos ver para superar 4 ou mais. Deu 1, ele não conseguiu. Então ele segue abalado, ele não vai agir nessa rodada. E praticamente como ele não tem muita opção para andar, já que ele está ali no cantinho, fim da rodada. Vamos para a nova iniciativa. Iniciativa do F8 com 9, iniciativa da Aline, opa, com Coringa. E iniciativa aqui é 12, nossa, vai dar muito bom isso aqui. E agora, poxa, agora que tá 2 contra 1 contra o cara abalado, daí é só carta boa, iniciativa alta e só alegria para os jogadores, né? Quando eventualmente tem um desesperado que está quase morrendo, aí é uma sequência de jogada ruim. Mas vamos lá então. Lembrando sempre, né, quando o Coringa chega, o personagem pode escolher o que é melhor. Se ele ganha, se opta por mais 2 em todas as jogadas da rodada, ou se ele ganha uma ação extra. Mas justamente pode primeiro fazer a ação, ver se o bônus de mais 2 compensa, ou usar o Coringa para jogada extra no caso. Ou como a gente até chegou a usar na outra ocasião, dá aquela forçadinha na história para dar um benefício ali também, né? Mas de qualquer maneira, vamos usar aqui então para essa situação. Então ela vai fazer o ataque normal, o de 6 mais 1, né? E vamos ver se a gente consegue transformar o Coringa num bônus de mais 2 suficiente para acertar o golpe, ou se a gente joga de novo. Então vamos lá, de 6 mais 1 pelo bônus de agrupar, para vencer um aparar 4. E deu 5, suficiente. Esse 6 ali venceu. Mas tem essa situação do Coringa. Então a gente usa ele para ter o bônus de mais 2. Então o que acontece? 5 do dado, mais 1 do bônus dá 6. Mais o bônus do Coringa dá mais 2. Então a gente superou o aparar 4 e superou por 4 ou mais. Então teve uma ampliação. Então a gente joga o dano, os 2 de 4, mais um de 6 pela ampliação. Agora eu acho que o personagem não vai resistir, só se for muito ruim essa rolagem. Porque como ele já está abalado, se superar a resistência dele, ele já sofre um ferimento. Então vamos ver, precisamos de um 5 aqui no somatório. Então vamos ver e jogamos. E aqui deu 3, deu 6 e aqui deu 8. Então é o suficiente para eliminar ele. Então, fim de papo. Finalmente o grupo conseguiu vencer ali no caso. Deixamos aqui, para não perder o costume, o corpinho ali e fim de papo. Qual que vai ser o plano agora então? O que eu acho plausível que vai acontecer? Levando em conta que aqui no segmento, né, na criação da aventura, a gente chegou aqui no mapa, numa sala onde eventualmente a gente rolou que haveria preservação, e que eu comentei que seria interessante, né, justamente com os guardas encontrados, e uma sala para preservação num acampamento de bandidos, eu acho válido imaginar que aqui seria a sala do tesouro, no caso, ou eventualmente onde eles estocariam os bens que foram adquiridos de maneira ilícita nos outros locais. Só para pegar aqui o mapa para a gente retomar, né? Então, como eles vieram aqui dessa sala 5 e chegaram aqui na sala 6, então, no caso, onde aconteceu toda a ação. O que eu acho plausível acontecer? O grupo, ou o que sobrou do grupo, pelo menos, claramente não está em condições de dar o segmento nessa história. A gente pode fazer o que, então? Determinar que nessa sala aqui, já que estão guardadas as provisões e equipamentos adquiridos e toda essa situação, que eventualmente com uma pequena busca eles conseguem encontrar algum equipamento mínimo, talvez o próprio equipamento dela, por exemplo, a espada longa que ela tinha, que mesmo que não usava, o arco longo dela, que era a arma principal, já que aqui ela está usando espada curta, que não é o foco dela, e eventualmente assim aproveitar até a questão da comida, que era um problema que estava lá do comecinho da história também.
Bom, felizmente agora vai ter menos boca para alimentar, né? Já que metade do grupo não está mais presente. E o robô também não come. Mas de qualquer maneira, a gente pode estipular que é plausível que os personagens encontrem nessa sala justamente provisões e equipamentos, pelo menos para tentar dar o segmento ali. E assim, apesar de ter área para explorar ainda, que, retomando o mapa aqui, ali na sala 5 ainda tinham acesso a ser seguido. O que eu acho interessante a gente determinar? Como o objetivo da aventura era justamente encontrar uma luva que havia sido roubada, é plausível que ela esteja guardada em algum ponto dessa sala ali também. Então a gente pode meio que fazer esse teste. Se eventualmente o personagem conseguir um teste de procurar, ali no caso, de percepção ou alguma coisa nesse sentido, aqui no caso é justamente o de essa perícia mesmo, de percepção, então a gente pode fazer o seguinte, que eventualmente eles encontraram a tal da luva, pela descrição que eles devem ter, e eventualmente a aventura já acaba aqui mesmo, já que não haveria necessidade de seguir explorando a masmorra já que eles encontraram. E também porque provavelmente não teriam condições de sobreviver até uma outra saída. Caso eles não encontrem, eventualmente vão ter motivo para retornar outro dia, ou eventualmente para fazer uma retirada, porque agora, como eu falei, não acho plausível que o grupo consiga sobreviver muito bem ali no caso. Então vamos fazer o teste, só para ver se a gente tem um objetivo cumprido ou se às vezes a missão foi só abandonada mesmo por falta de habilidade. Então, fazendo aqui o nosso teste de percepção do F8, ele usa o de 6, ele tem ainda mais um cibernético que fornece a ele mais um em testes de audição, mas aqui não é o caso, já que ele vai usar mais a questão da visão mesmo para procurar. Então ele usa o dado selvagem de 6 e mais a graduação dele de 6 na perícia. Lembrando que ele tem menos 2 de penalidade pelas lesões. O que a gente pode estipular? Vamos imaginar que aqui é uma sala então cheia de entulho e cheia de coisa ali que eventualmente foi adquirida e simplesmente muitas vezes jogada ali de qualquer jeito. Então o que a gente pode fazer? Eventualmente fazer um teste aqui, vamos estipular uma dificuldade 5 então. 5 eu acho plausível, porque não é um pouquinho mais complicado que o padrão 4, mas é até uma possibilidade, já que eles estão procurando uma luva que deve ter pelo menos algum símbolo, alguma coisa mais identificável também. Então vamos ver se a gente consegue aqui resolver essa situação. Então vamos lá, penalidade de menos 2, vamos ver qual dado a gente aproveita. Jogamos aqui, deu 5 os dois. Então o 5 menos 2 de penalidade vai dar um 3. O F8 procurou, mas não encontrou nada. E ela... Bom, ela não tem a descrição exatamente, mas eventualmente é fácil que o robô conte o que tem ali para localizar. A percepção dela também é de 6 e ela faz a penalidade com menos 1 apenas. Então aqui a gente vai precisar de um resultado bom também, já que a dificuldade é 5 e já tem menos 1 no teste. Vamos ver o primeiro dado, 4 já não deu, o outro 4 também já não deu. Então o que a gente pode estipular nesse sentido? Que eventualmente os personagens procuraram o tesouro nessa sala, verificaram, reviraram um pouquinho ali o ambiente, mas digamos que assim, não compensa mais ficar procurando, às vezes vai perder muito tempo, como o plano é justamente sair do local e eventualmente sair daí do acampamento mesmo, já com alguns equipamentos e provisões, eventualmente já seguir para alguma outra cidade e retornar para o local, talvez procurar alguns personagens novos e eventualmente, quem sabe, retomar para buscar essa luva ali no caso, ou seguir a vida e arranjar alguma outra aventura para seguir. Então, beleza, pessoal. Terminamos essa primeira aventura aqui, não da maneira mais assim esperada que a gente gostaria, né? Já que teve essa situação de perder metade do grupo, justamente uns personagens que eu já tinha feito até NPC para dar o segmento, né? Que nem o Hobby, que tinha já um inimigo que eu já tinha feito a ficha e também a historinha dele, mas é vida que segue. Valeu então.